nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. O livro de Salmos foi escrito, pode se aceitar, gente, obrigada, amém? Na introdução, eu vou falar um pouquinho do livro de Salmos, como é de costume nas minhas pregações. O livro de Salmos foi escrito por vários autores, incluindo Davi, Asaf, Salomão, Moisés. Alguns salmos também não tem um autor específico. Ele foi escrito na época de Moisés, até o exílio dos judeus na Babilônia. Se eu não me engano, no Salmo 137 é escrito isso. O livro de Salmos, a gente fala números porque ele é um livro de cântico. Ele não é um livro de narrativas históricas. Porém, em algumas partes dele, quando Davi escreveu em torno de 73 salmos, a gente consegue um paralelo de alguns acontecimentos da vida de Davi, da trajetória de Davi. É uma junção de 5 livros. Não é como os 5 livros pentateucos, que são os 5 primeiros livros, mas são 5 livros inclusos somente em salmos. Tem pessoas que falam que esse salmo de número 1 é como se fosse uma introdução desse livro. É como se fosse uma abertura para todos os salmos que foram escritos, que são as posições da alma para o espírito. Aqui nos ensina que a gente pode glorificar Deus na igreja, em casa, na dor, na angústia, na felicidade. A gente pode adorar a Deus e encontrá-lo aonde quer que esteja e o que tiver a gente passando. Nós conseguimos adorá-lo. Então, esse livro, a gente pode encontrar muitos cânticos, porque ele foi escrito, muitos deles, para cantar na sinagoga, para cantar louvores ao Senhor realmente nas igrejas, em casas de oração. Então, muitos salmos eram utilizados para isso. Registra orações sinceras, né? Tanto na alegria quanto na dor. A gente vê algumas súplicas também que foram expostas aqui nesse livro. E muitos deles são messiânicos, que ligam ao Messias, ligam a Jesus. Né? É um livro do Antigo Testamento, porém faz muita ligação para Jesus. Como título dessa pregação, eu coloquei Uma Vida e Dois Caminhos. O tema principal é o caminho para a felicidade. Então aqui, no Salmos número 1, por favor, aqui a gente coloca: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado em hebraico é Asher. Asher, né? Que significa felizes são. Como é feliz? Tem até algumas traduções bíblicas que está escrito como é feliz o homem, como é feliz o varão. E indica um estado de felicidade. Aqui, essa felicidade é ao contrário de um adjetivo colocado em uma frase. É mais um substantivo, porque é algo que está. Bem-aventurado é o homem. Então, bem-aventurado, ele está feliz, é um estado de ser. Então, feliz é o homem que não anda. Então, o homem bem-aventurado, assim como a gente pode ver em Mateus capítulo 5, que fala do Sermão da Montanha, que Jesus fala das bem-aventuranças do homem, as bem-aventuranças de um cidadão do reino do céu, de um pecador perdoado. Então, vai falar de bem-aventuranças, da felicidade, do estado de felicidade que está essa pessoa. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar aqui se reflete a influência. Então, que não anda significa que a gente não é influenciado. Que a gente não tem influência nenhuma. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, aqui a gente é influenciado muito pelo
trem, pega tudo para chegar aqui. A gente vê as pessoas denegrindo a própria imagem. Pessoas alcoolizadas, pessoas sem vergonha nenhuma, usando o corpo. No metrô, não tem vergonha nenhuma, perto de crianças, usando drogas. Então, acho que Deus permitiu que eu falasse disso aqui justamente por causa dessa época que passamos agora. Dessa época que para mim é assustadora. Então, aqui fala, não se engane, não permita ser induzidos ao erro. Tá? Então, aqui a gente vê que pode destruir a nossa alma e o nosso espírito. A influência, porque tudo começa pela influência. Tudo começa pela má influência. Uma hora, esse pecado vira maldição, que é o que está falando aqui no Salmo número 1. Uma vida, mas dois caminhos. E vai perecer o ímpio. Quem seguir esses caminhos vai perecer. O se detém, que aparece no capítulo 1, no versículo 1, quer dizer ficar. Então, se detém é ficar no caminho, é seguir os passos, colocar antes que era influência, que se você só ouvia, você colocar na prática. Então, aqui vem aventurado o homem que não anda, não é influenciado, não se detém, é que não põe em prática, não permanece no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O se assenta significa algo, fixar, ficar estável. Quando o pedreiro, alguém da obra, vai falar assentar tijolos, vamos assentar tijolos, quer dizer que vai fixar. Então aqui a gente vê que não vai ter influência, não anda, não põe em prática e nem se assenta, nem se mantém nas práticas do ímpio. Não podemos deixar que a influência de alguém, o que a gente escuta de pessoas que querem nos levar para a perdição, que a gente coloque em prática. Porque sem perceber, nós vamos seguindo o caminho. Sem perceber, a gente vai se acostumando com as pessoas ao nosso redor. Tem um estudo de psicologia, que eu vi aqui na minha pós-graduação, que nós somos, um estudo científico que fala que nós somos aquilo, somos cada pedacinho da gente, da nossa mania, do jeito de falar, do jeito de vestir, é das pessoas que estão em nosso redor. Pelo menos as 5 mais próximas é o que constrói o ser humano. E eu vi uma frase também que fala, não ande com quem você não seria. Então aqui deixar muito claro tudo o que o bem-aventurado que quer ter as bem-aventuranças descritas por Jesus no Sermão da Montanha, que não deve fazer, não se misture com quem você não seria. Porque são 3 etapas aqui: andar, se deter e se aceitar. Em Jeremias capítulo 15, 17 diz, nunca me assentei na roda dos que se divertem e nem me alegrei. Olha que bênção. Aqui eu falo, eu não nasci em berço evangélico, eu sou a única cristã da minha família. Então eu já vi muita coisa, já vivi muita coisa. Então eu sei exatamente o que está falando aqui. Eu sei o que é influência, eu sei o que é andar, eu sei o que é começar a copiar as pessoas e eu sei o que é estar no meio deles. Acho que aqui também muitas pessoas sabem, ou pessoas próximas, vocês podem ver isso. Sempre então começamos com a influência do ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Muito menos se aceita na roda dos escarnecedores. Então, para refletir hoje, com quem que a gente está andando, quem a gente está ouvindo e o que a gente está fazendo igual essas pessoas. Será que essas pessoas estão nos influenciando para o caminho de Cristo? Estão influenciando assim, pessoas melhores? Porque hoje o pecado, ele está tem muito acesso, é muito acessível tudo hoje. E o pecado é muito normalizado. Tem coisas que a gente sabe que é errado, mas é normalizado. Tem coisas que as pessoas dizem, mas isso não está errado, todo mundo faz. Todo mundo faz, mas como diz minha mãe, você não é todo mundo. Então a gente tem que sempre vigiar. Passando para o segundo versículo, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei bendita de dia e de noite. Esse meu segundo tópico tem o nome, o prazer que transforma. Então, aqui é o prazer que transforma, ter prazer na lei do Senhor. O ter prazer significa encontrar uma satisfação genuína
constante de Cristo. Porque cada pessoa em sua religião ela é vista. Nós, como cristãos, somos vistos com Cristo, seguidores de Cristo. E o que a gente está transparecendo com as nossas atitudes? Porque aqui e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos, noite e dia, estudar a palavra e viver a palavra. Não é somente ler, entender, estudar. Temos que colocar em prática todos os ensinamentos, colocar em prática todas as circunstâncias que a gente vê. A gente tem que transparecer, exalar a Cristo. Porque temos que ser referência. Imagina só, uma pessoa que nós oramos, que queremos que encontre esse caminho que nós encontramos. Entender que Jesus é o caminho da verdade e da vida, se nossas ações dizem o contrário. Que vontade essa pessoa vai ter de vir na igreja, de ouvir a verdade, de encontrar o caminho da felicidade, que é o caminho de Cristo, a salvação do nosso espírito. Que olhando as nossas más influências, onde a gente anda, onde a gente está, o que a gente está fazendo, que influência nós estamos dando como cristãos para pessoas que a gente quer que sejam salvos. Então a gente tem que meditar, viver a palavra de Cristo dia e noite. Em Josué 1:8 diz: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Então aqui só confirma para meditar que meditar dia e noite é um estado de ação. É você viver a palavra. Então aqui, continuando, antes tem sobre a terra lei do Senhor, na sua lei medita de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o quanto fizer, prosperará. A árvore plantada, ela tem uma raiz forte. Ela tem águas, fontes de água, sempre correndo, constante. Dá fruto na estação certa. Respeita os processos. Aqui também nos ensina a gente entender o tempo de Deus, a respeitar cada etapa. Porque aqui é claro que fala que dá o fruto na hora certa. A hora certa é a hora de Deus, não é nossa hora. Não fiquemos ansiosos para que Deus responda nossas orações, para que tenhamos o que queremos, o que pedimos. Se nós não temos hoje é porque não é a hora. Aqui ensina a gente respeitar a hora de Deus. Aqui fala também que tudo que a gente fizer vai prosperar. Mas uma observação que eu quero colocar aqui, o que é esse tudo? O que é esse tudo que vai prosperar? Será que vai prosperar no que a gente quer? Ou no que a gente precisa? Prosperar é algo que vem abundância. É algo bom que a gente faz e vem abundância. Mas será que o que a gente quer, no tempo que a gente quer, será que a gente quer a abundância no lugar certo, nas coisas certas? Porque Deus sabe a hora certa. Então, na hora certa, tudo que fizer prosperará. E quer ter uma estabilidade. Aqui também confirma em Josué que a gente deu uma instabilidade na palavra do Senhor, na vivência do Senhor. Então, não é algo momentâneo. Então, mesmo em tempos difíceis, a árvore plantada junto a ribeiros, mesmo num tempo difícil, ela não cai, ela não é arrancada, ela tem raízes fortes que nada vai derrubar. Então, até em tempos difíceis, a árvore permanece ali dando fruto. A árvore permanece com as raízes enraizadas até o último. Deus nos mantém em pé, sempre. Não interessa a tempestade, não interessa o mal vindo, a gente se mantém de pé. Confirmação em Jeremias 17 fala: bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Olha, gente, ele é plantado junto às águas. Aqui está se referindo a quem? Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Confirma, gente, tudo está escrito. A Bíblia tem muita coisa de liga. A Bíblia toda tem pedaços que confirmam a palavra.
receia quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar um fruto. A força do crente de verdade não está na emoção do culto de domingo, irmãos. Está na segunda-feira, quando termina o culto. Porque aqui a gente vive bem, a gente está ouvindo a palavra do Senhor, a gente está no Espírito. Mas e na segunda-feira? E depois na quarta-feira? E na quinta-feira de manhã você está em Cristo? Vivemos Cristo fora da igreja? Isso que a gente tem que refletir aqui. Porque a gente tem que ter a disciplina de Cristo. Somos disciplinados o tempo todo. No livro de Provérbios, então, a gente só apanha. A gente é disciplinado aqui na risca. Então, a gente aqui é falado que quem bem-aventurado, quem anda com Deus, quem segue Deus, quem caminha para Cristo, quem exala Cristo, tem raízes profundas. Glória. E a gente não vai cair, pode vir o que for, a gente não vai cair, porque crente também passa por provação, passa por guerra espiritual, passa por tudo. Mas Deus está conosco, não estamos sozinhos. A nossa diferença é que quando tem algum problema, a gente passa por um problema, não estamos sozinhos no mundo. Nós temos quem procurar, nós temos quem recorrer, nós temos quem está do meu lado, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória. Passando para o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No 5 fala que não. Qual que é o 4? Moinha, tem algumas traduções bíblicas que falam como palha, que é algo leve, é uma casca velha de grão, é algo que não tem firmeza nenhuma e que o vento leva. O vento leva para onde quiser, nunca tem estabilidade. Então os ímpios são assim, vivem para lá, vivem para cá, não tem nenhuma estabilidade, não tem estabilidade. Muitos que a gente vê, pessoas que a gente olha, pessoas que buscam algo para crer, que não tem uma estabilidade emocional, uma estabilidade da vida. Subsistirão no juízo significa manter, sustentar, né? Subsistir significa manter, sustentar. Então a gente vê que ele não tem sustentação nenhuma. Não tem sustentação nenhuma para ficar de pé no juízo. Então aqui nos explica claramente a fragilidade dos ímpios, que é o meu terceiro tópico. Os ímpios não terão como suportar o juízo. No dia do juízo haverá uma separação. Em Mateus 25 diz que todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos bodes. 2 Coríntios diz, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Bem ou mal que tiver feito pelo meio do corpo. Aqui eu entendo que é o bem que a gente faz para nós mesmos e para o próximo. Aqui dá para englobar tudo. Que caminho estamos seguindo? Porque o mundo mistura tudo. O mundo mistura tudo, mas Deus separa. Vai chegar o momento de todo mundo que vai separar. Que lado que a gente vai estar? Que lado estaremos? Todo dia eu falo, isso eu morrer hoje. Quando vem aquela raiva, aquele momento de eu, puxa, e se eu morrer agora? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que está passando na minha cabeça? O que eu assisto no celular? O que eu passo o dia vendo? O que eu estou absorvendo durante o meu dia? O que eu estou me enchendo? Do que eu sou cheia? Eu sou cheia de Deus? Eu sou cheia do que tem na Bíblia? Ou eu sou cheia do mundo? Ou eu estou seguindo conselhos errados? Eu estou tendo atitudes erradas de pessoas que eu sei que hoje não estariam salvos? Porque todo dia que nós acordamos, a gente tem que pedir para restabelecer, zerar tudo, começar de novo. Então a gente tem que, todo dia, a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor. Meditar dia e noite na palavra de Deus. Que não é sobre a
aparência religiosa. Não é sobre uma saia longa, cabelo comprido, terno e gravata. É sobre raízes espirituais. Como fala de raízes de árvore, mas é as nossas raízes espirituais. O que está no nosso coração que não sai de jeito nenhum. Nossos olhos estão voltados para onde? Para o mundo ou para o céu? No versículo 6 fala: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Conhecer o caminho dos justos. Então ele conhece. Esse conhecer é um momento, significa relacionamento íntimo. Temos que ter relacionamento, comunhão com Deus. Temos que sempre estar ali plantando, plantando, plantando. E na hora certa vamos dar frutos, vamos colher nossos frutos. Perecerá significa morte, significa destruição. Uma ruína espiritual eterna. Quando tiver separado no juízo, os ímpios terão uma ruína eterna. Eles vão perecer, vão morrer. Não vão suportar o juízo. Porque Deus vai ver em Mateus 16 fala que o Filho do Homem virá pela glória do seu Pai e recompensará a cada um por tudo que fizer. Então a gente tem que sempre manter os nossos olhos em Cristo. Em todo lugar, dentro de casa, na rua, no ônibus. Porque Deus quer usar a gente. Deus quer usar a gente para salvar esses ímpios. Em vez da gente ser influenciado por eles, porque a gente não tem que influenciar. Porque a gente não tem que ser exemplo. Vamos contaminar o mundo com a glória de Cristo? Vamos tirar essas pessoas que têm que ser contaminadas, vamos espalhar a glória de Cristo. Porque o ímpio vai perecer, ninguém quer perecer. Ninguém quer perecer, muito menos quem conhece a palavra não quer perecer. Então vamos cuidar das nossas raízes espirituais. Vamos cuidar da nossa intimidade com Deus e do que a gente medita. O que tem na nossa cabeça? Do que estamos cheios hoje? Quem está comigo dá um amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória. Aleluia. Então, em várias partes da Bíblia, a gente vê que nós somos recompensados pelas nossas ações. Então temos que ver que ações que estamos tendo hoje. Desde quando nós acordamos até a hora de deitar. Quantas vezes Deus quer nos usar para ser influência e pelo contrário, somos influenciados pelo mundo. O que nós andamos? Vamos buscar pessoas em Cristo. Pega na mão do seu irmão do meu lado e fala: eu ando contigo, irmão. Eu ando contigo, eu estou contigo. Não iremos perecer. Vamos fazer companhias uns para os outros, vamos falar de Cristo, vamos ter comunhão com o outro. Para que não se perca. Vamos chamar a linha do irmão: irmão, volta aqui. Volta aqui. Vem aqui hoje influenciar, vem sentar aqui. Vem se fixar aqui na igreja. Não vamos julgar, irmão, porque o mundo já no maligno tem muita maldade que finge ser uma ovelha, mas não é. Eu falei, o pecado está muito normalizado. Então, às vezes a gente vai normalizando. Na nossa empresa, a gente segue as leis da empresa certinho. Tem as leis de trânsito, a gente segue certinho. Porque a lei de Deus a gente não segue. E temos dificuldade de seguir as leis de Deus. É muito claro o que nós vamos passar se não seguirmos as leis de Deus. Porque isso é muito sério. A gente não sabe o dia do juízo, a gente não sabe o dia certo da volta de Cristo. A gente não sabe o dia que nós vamos morrer. A gente tem que ver lucro na morte, né? Como cristãos, temos que ver lucro, felicidade na morte, porque é o momento que nós vamos encontrar Cristo. Mas será que hoje nossas atitudes, a gente está andando, se detendo, se assentando nos caminhos dos ímpios, dos pecadores, sem perceber? Porque passa muita coisa despercebida até dos nossos olhos. Às vezes a gente já está lá com eles, falando igual eles, usando magia igual eles. Ah, mas eles brigavam, o carro deles
começa. É aí que a gente começa a fazer igual as pessoas, falar igual as pessoas, ser igual as pessoas, ir nos lugares que as pessoas estão indo. Então a gente tem que sempre vigiar. A salvação é única. Glória a Deus. E deixa lá e fica chato. Eu no serviço só fico sozinha, meus amigos são toda sexta-feira, todo mundo sai. Eu fico sozinha. Eu vou para casa, ninguém conversa comigo, ninguém fala comigo, irmãos, eu vou te falar. O seu nada vale ganhar o tempo de Deus. Os joelhos que a gente põe no chão nos leva a lugares que eles não conhecem. Que eles não conhecem ainda. Então, vamos ajoelhar por eles. Vamos convidá-los também. Convida para ir para a igreja, convida para vir para um culto no lar, na casa de oração. Vamos influenciá-los em vez de ser influenciados. Glória. Em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse perecer aqui fala o que eu tinha confirmado. Não morra, não tenha essa morte espiritual. Temos que ter a vida eterna. E é só quem vive Cristo, quem transparece Cristo. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, quem não vive, já é condenado. E não vai se sustentar no juízo. Então aqui a gente viu, nesse estudo, capítulo 1 foi cuidado com a progressão do pecado. A gente falou das 3 etapas. De andar, se deter e se aceitar com os ímpios. Sobre o teu achei. Vira para o seu irmão e fala: Deus te quer um achei. Deus te quer um achei. Deus te quer bem-aventurado. No segundo, vimos o prazer que transforma, que é o prazer de estar em Deus, que nos transforma dia após dia. O juízo de Deus sobre nós e as consequências da escolha errada. Nosso título foi uma vida de 2 caminhos e tem um caminho para a felicidade. Como conclusão, eu quero colocar que esse salmo de vida nos ensina principalmente que a vida é construída todos os dias pelas nossas escolhas. Nossas escolhas que formam o nosso caráter. Nossas escolhas que formam quem somos. E nossas escolhas que nos trazem salvação, que é a vida eterna, ou para a gente perecer. Ninguém se torna árvore ou para por acaso. A escolha é nossa. A gente permanecer em qual caminho temos que permanecer. Glória. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Não é Deus que nos espalha, é a ausência da raiz espiritual que não temos que nos torna vulnerável para ser influenciados, vulnerável para errar, vulnerável para pecar e permanecer no erro. Pecado não pega, a gente erra o tempo todo, o dia inteiro. Mas permanecemos no erro, nós como cristãos estamos romantizando muita coisa que não deve ser romantizada, que o mundo romantiza. A vida sem Deus nos torna vazio e vulnerável para qualquer coisa entrar. O vazio, o vento leva, igual ruim, igual palha, não tem estabilidade. Isso a gente tem que estar sempre cheio de Deus. Sempre estar cheio de Deus, porque a liberdade do mundo é o aprisionamento da alma. A liberdade que o mundo dá, ela deixa tão claro, tão explícito hoje, para onde vai levar, onde nos leva os erros, onde nos leva a seguir a lei do homem e não a lei do Senhor. E esse aprisionamento da alma que o mundo nos traz, que o mundo nos enche, é algo que chega uma hora que fica irreversível. Nós sozinhos não vamos conseguir, porque se a gente está vazio, a gente é vulnerável. Então, se o mundo vir para cima e nos encher, é muito difícil de sairmos. Então, a gente, quem está só na influência, quem está só andando, faz de tudo
para não se aceitar, irmãos. Porque aqui é muito claro todas as consequências desses dois caminhos que temos para seguir. A vida com Deus ela tem que ser glorificado. É algo que não podemos nem explicar a presença do Espírito Santo. Determine aonde você vai criar as suas raízes. Aonde você quer pôr as suas raízes. Aonde você quer que ribeiro vai passar pelos seus pés. Aonde você vai se fixar. Onde você vai se assentar. Porque se escolher o caminho certo, Deus vai nos sustentar. E se a gente ir para o caminho errado, quem sustenta? Que força que teremos sozinhos sem Cristo? Não temos. E Salmo 5,19 fala: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e a luz para os meus pés, e a luz para os meus caminhos. Então Deus vai estar conosco. Quem anda com Cristo tem Cristo. Tem o cuidado de Deus, o olhar de Deus, a intimidade de Deus. Vive Deus. Então, irmãos, esse estudo que eu fiz foi para passar o que é essa abertura desse livro de Salmos, que é um livro de adoração, de cântico, mas também de muito ensinamento, muito rico em ensinamento. E essa porta de entrada desse livro de Salmos número 1 quer dizer que temos uma vida e dois caminhos. E agora eu pergunto: vamos perecer ou vamos prosperar? Aonde colocaremos as nossas raízes hoje? Onde estão nossas raízes hoje? Está aqui na igreja? E elas foram arrancadas quando saímos da igreja? Ou a gente vive, medita dia e noite na palavra do Senhor? Agora eu convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Vamos fazer uma oração. Com a licença do pastor. Fazer uma oração. Se você hoje, irmão, quer se conectar com Deus, se você está nesse caminho para perecer, se você está nesse caminho hoje, no caminho dos ímpios, então convido vocês hoje a colocar a mão no coração de vocês e orar com todo o fervor que vocês têm com Cristo. Porque somos pecadores, somos errantes. Nesse mundo tem muitas coisas normalizadas que são erradas, mas que sabemos. Então temos que pedir discernimento, temos que estar em comunhão com Cristo, para que tudo seja feito, para que a obra dele seja feita em nossas vidas. Não vamos colocar nossas raízes em lugares errados. Então, Senhor Deus, meu Pai, nessa hora santa, diante da tua palavra que foi ministrada, nos colocamos sobre a tua presença, Pai. Pois se algum momento nós andamos no caminho errado, Senhor, estivermos no caminho que não te agrada, se nos assentamos em lugares que não é para se assentar, Senhor, hoje nos arrependemos. Em nome de Jesus, quebra agora toda a influência maligna, toda a amizade que afasta da tua presença, toda a decisão precipitada que temos, Senhor, todo caminho tortuoso que tem afastado nossa vida de Cristo. Tua palavra diz que Isaías, Senhor, deixa o ímpio seu caminho, se converta e volte para o Senhor, Deus. Então clamamos, traz de volta os desviados, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Restaura que se desviaram, Pai. Hoje oramos também pelo nosso pedacinho que está frio, Senhor. Venha aquecer o nosso coração, venha aquecer o nosso lar. Venha levantar, Senhor, quando a gente cai, Pai. Nos dê sua mão para levantar. Arranca, Senhor, as raízes do pecado. Desfaz laços espirituais contrários. Cancela os projetos inimigos, Senhor. Livra de toda maldade humana e espiritual, Pai. Planta agora junto aos servidores e águas vivas aos nossos pés, Senhor. Para que possamos assim viver uma vida com Cristo. Que haja libertação de vícios, libertação de pensamentos destrutivos, Pai. Venha nos libertar de caminhos ocultos. Liberta todo filho que não vem de ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, alinha nossos passos aos teus. Venha ser conosco em direita das veredas tortuosas, caminhos tortuosos que nós seguimos, Pai. Venha agora, Senhor, derramar o seu unção. Venha agora nos libertar, Senhor, de todas as amarras, Pai. Em nome de Jesus, que toda cadeia espiritual seja